Bom dia a todas e todos, bem-vindas, bem-vindos à banca de defesa da dissertação de mestrado de Juliana Uchoa Carriere, que vai defender o trabalho intitulado A Observação de Animais ao longo da História da Biologia, a descrição de serpentes como estudo de caso para o ensino contextual de ciências. E para compor esta banca, agradeço desde já também a presença das professoras arguidoras, professora Ana Maria de Andrade Caldeira, da Unesp, Bauru, e da professora Maria Isabel Pinto Ferreira Landim, do Museu de Zoologia da USP. A arguição agora se segue. Na verdade, nesta primeira etapa, a gente vai ter uma apresentação da candidata, Juliana, que tem 40 minutos para fazer a exposição do seu trabalho. Antes de passar a palavra para ela, agradeço ainda a presença dessas 38 pessoas que estão aqui acompanhando a arguição da Juliana. É sempre bom ver o apoio de familiares, amigos, colegas, num momento tão importante quanto uma defesa de pesquisa de mestrado. Então, para não atrasarmos mais, passo a palavra para a Juliana. Está com você, Juliana. Bom dia, eu gostaria de agradecer a presença de todos, meus amigos, familiares, colegas do Colégio Bandeirantes, colegas do Lab. Vou projetar minha tela para vocês. O título do meu trabalho é A Observação de Animais ao longo da História da Biologia, a descrição de serpentes como estudo de caso para o ensino contextual de ciências, realizado pelo Programa Interunidades em Ensino de Ciências da USP, na modalidade de História da Biologia e Ensino, e sob orientação da professora Maria Alice de Brzezinski Prestes. Na minha apresentação, eu vou falar sobre a minha trajetória, sobre a minha pesquisa, os objetivos, a metodologia, os autores e obras. Vou falar sobre o material pedagógico desenvolvido a partir dela e as minhas conclusões. Bom, vou começar falando um pouquinho da minha trajetória. Em 2016, eu me formei em Ciências Biológicas pela USP. Aqui está a turma que entrou comigo em 2011. E no último semestre, fiz a disciplina de História da Biologia, ministrada pela professora Maria Alice, e essa disciplina mudou minha vida. Me apaixonei pela área e pedi para ingressar no grupo de estudos dela, o LAB, Laboratório de História da Biologia e Ensino. No início de 2017, eu participei de um workshop ministrado por Douglas Altin, uma das grandes referências em natureza da ciência, e esse workshop foi muito importante para me mostrar uma maneira concreta de se trabalhar episódios históricos em sala de aula. Em julho de 2017, teve o Encontro Internacional da Sociedade de História, Filosofia e Estudos Sociais da Biologia, a ISHMeeting, na qual participei da comissão organizadora. No mesmo ano, fiz a prova de ingresso do mestrado e passei. Logo depois de começar o mestrado, fiz várias disciplinas e, junto com a professora Maria Alice, definimos o projeto. Em 2019, eu desenvolvi bastante a minha pesquisa, me aprofundei nos autores, consolidei o projeto e, no início do ano, participei do EPIEC na USP e ingressei como assistente de ensino de ciências no Colégio Bandeirantes. Também apresentei parte do meu trabalho na ISHMeeting, que aconteceu em Oslo, na Noruega. Nesse mesmo ano, a professora Maria Alice me ofereceu uma oportunidade formidável que foi redigir o capítulo do livro History and Philosophy of Science and Science Teaching Proceedings pela Universidade de Lisboa. O nome do capítulo que fizemos é Observação e a Experiência com Animais, Transformações do Olhar sobre a Serpente da Antiguidade ao Período Moderno, e já conta com mais de 500 citações. Em 2020, como todos sabem, começou a pandemia do coronavírus e isso mudou toda e qualquer organização possível, trazendo desafios inimagináveis para todas as áreas e, sobretudo, para o ensino. Mesmo assim, eu consegui prosseguir com a pesquisa. Em 2021, participei de forma remota da ISHMeeting e agora eu faço parte de um dos comitês organizadores que tem foco na ampliação da abrangência de membros afiliados na sociedade. Depois de todo esse percurso, eu vou falar sobre a pesquisa. Meus objetivos com a dissertação são
Analisar panoramicamente, no escopo da Atrelam do Ré, o caráter epistêmico e metodológico da descrição da serpente como ilustrativo do estudo dos animais em diferentes períodos históricos. A Atrelam do Ré é uma corrente historiográfica que valoriza estudos históricos de longa duração, como uma forma de analisar panoramicamente os fenômenos ao longo da história. Outro objetivo geral é desenvolver uma proposta didática investigativa a partir do estudo histórico para as aulas de ciências do Fundamental 2. Em relação aos objetivos específicos em História da Biologia, analisar o caráter epistêmico e metodológico da descrição do estudo de animais em diferentes períodos históricos, de acordo com a Atrelam do Ré. E em Educação Científica, promover o ensino de morfologia e anatomia zoológica a partir do exemplo das descrições históricas da serpente e desenvolver habilidades de observação e descrição de animais, que é condizente com os principais documentos norteadores do ensino no Brasil. Em relação à natureza da ciência, promover concepções fundamentadas particularmente para caracterizar e diferenciar diferentes métodos empregados nas ciências biológicas, reconhecer o papel da imaginação e criatividade em todas as etapas do fazer científico, discernir sobre a componente de subjetividade da ciência e compreender a inserção da ciência na cultura. Bom, o primeiro passo para o desenvolvimento da pesquisa foi a elaboração do projeto. Junto com a professora, definimos que seria feita uma análise das descrições biológicas ao longo do tempo, e para isso focamos na serpente, que é um animal de distribuição cosmopolita que parece sempre ter fascinado a nossa espécie, visto que há registros que datam desde a pré-história. Dessa forma, apresenta abundância de citações. A pesquisa compreende uma grande extensão temporal, o que é condizente com o que os autores Joe Gould e David Armitage dizem na obra The History Manifesto, publicada em 2014, na qual discutem justamente a importância de se conduzir estudos históricos de longa duração, em contraposição à chamada microhistória, que se ocupa de eventos pontuais. Segundo os autores, não se pode perder de vista os processos de longa duração, que tendem a fornecer ao leitor um panorama mais abrangente dos processos históricos. A definição dos autores e obras, assim como dos capítulos dessa dissertação, seguiu a seguinte periodização. No capítulo 2, intitulado A Generalização da Observação, a Compilação e as Metáforas, Bases Epistemológicas do Estudo dos Animais na Antiguidade Medieval, a episteme de Aristóteles é construída com base na observação do próprio organismo na natureza. Alguns séculos depois, em outra episteme, Plínio o Velho, ao compilar os saberes da natureza, adicionou a essa herança aristotélica traços míticos aos organismos. Já nos bestiários medievais, os animais deixam de ser objetos próprios de investigação e passam a ser usados para transmitir valores morais, o que configura outra episteme. O capítulo 3 é intitulado Observação, a Magia e a Erudição, Bases Epistemológicas do Estudo dos Animais na Renascença e Renascimento. Na época da Renascença, há uma outra ruptura epistemológica nos saberes da natureza. Alberto Magno retoma e critica Aristóteles, mas reintroduz a observação direta da natureza. Retoma as perguntas que conduzem à investigação e, sobretudo, o método do filósofo naturalista. No Renascimento, a observação e a erudição se misturaram com a magia e com a retomada das obras clássicas. A obra de Conrad Gessner expressa esse misto da empiria com a magia natural. O capítulo 4 é denominado Observação Pareada ao Experimento, Bases Epistemológicas do Estudo dos Animais nas Origens das Ciências Modernas. As profundas transformações do Renascimento levaram às origens das ciências modernas. A episteme empírica da investigação da natureza assumiu um papel central nas investigações. O mito, o místico e o mágico saem de cena, mas não desaparecem. A filosofia natural dos séculos XVII e XVIII, o uso da razão para descrever, conhecer e fazer previsões sobre os fenômenos da natureza, passa a ser feita só por meio da observação e da experiência. Nesse contexto, Francesco Redi na Itália, William Pease e George Marcgrave no Brasil, John Ellis na Grã-Bretanha, Frederick Hesselquist e Carl von Linné na Suécia, se dedicaram à observação e à experiência sistemática para descrever a natureza. Aqui está uma linha do tempo com os autores e suas respectivas obras. Alguns desses autores foram selecionados
para ajudar a mostrar esse panorama que foi delineado a partir da pesquisa. Os autores que eu vou mostrar aqui na apresentação são Aristóteles, com as obras Histórias dos Animais e Partes dos Animais, Plínio, com a obra História Natural, São Epifânio, com o Fisiólogo, Alberto Magno, com a obra Questões para Aristóteles sobre os Animais, e, por fim, Elis Hesselquist e Linneu, que em conjunto criaram a obra intitulada Uma Carta de John Ellis ao Presidente, sobre a Colubercerastes, ou víbora chifruda do Egito. Todos aqui já devem ter ouvido falar do grande Aristóteles, em especial de seus estudos filosóficos ou em relação à astronomia e física, mas acho que poucos devem conhecer as contribuições dele para o estudo dos animais. Aristóteles nasceu em Estagira, na Grécia, por volta de 383 anos antes de Cristo. É filho de Nicômaco, médico da corte macedônica, e, portanto, Aristóteles veio de uma família abastada, e por conta disso pôde ir para Atenas estudar na Academia de Platão, aos 17 anos. Depois da morte do mestre, Aristóteles foi para Assos com alguns colegas da academia, onde fundou uma escola. Com mais de 40 anos, portanto em uma fase já mais madura, Aristóteles foi para a ilha de Lesbos, onde conduziu suas investigações sobre o mundo natural. De maneira geral, ele descreveu mais de 500 espécies de animais, que foram as espécies que ficaram conhecidas na Europa até a época das grandes navegações. Aristóteles desenvolveu uma metodologia empírica própria e chegou a realizar pequenos experimentos. A obra História dos Animais consiste em um longo registro sobre os elementos que caracterizam os animais, como a sua alimentação, a diferenciação dos animais em relação aos seus respectivos hábitats, a influência que o habitat exerce no comportamento de diversas espécies, os conflitos entre elas, entre vários outros tópicos que têm o objetivo de comparar e estabelecer padrões entre os animais. Em relação à serpente, Aristóteles descreve ao mesmo tempo que compara suas estruturas e características com as de outros animais, visando estabelecer padrões. É possível identificar esse objetivo na seguinte passagem. Os animais dotados de escamas, como o lagarto e todos os que têm 4 patas, para além das serpentes, são anívoros, ou seja, carnívoros e herbívoros. As serpentes são mesmo, entre todas as espécies, as mais vorazes. De toda forma, esse tipo de animal, como os restantes com os pulmões esponjosos, bebem em pequena quantidade. O pulmão esponjoso é próprio de seres dotados de pouco sangue e dos ovíparos. As serpentes são sensíveis ao vinho, por isso, até quem caça víboras pondo vinho num recipiente e metendo nos buracos das paredes. Quando embriagadas, deixam-se apanhar. Como as serpentes são carnívoras, animal que apanhem, expelem-no por evacuação, depois de o terem sugado completamente. Processo semelhante, afinal, ao que ocorre com outros animais, como as aranhas. Mas essas sugam a presa no exterior, enquanto as serpentes o fazem no próprio ventre. Nesse trecho é possível identificar elementos de comparação entre os animais, o agrupamento de determinados animais em torno de características comuns, explicações gerais para determinados comportamentos, descrições de fenômenos que parecem ter sido observados pelo próprio Aristóteles e por outras pessoas a quem ele recorreu para obter informações. Já na obra Partes dos Animais, ele prioriza a investigação sobre as causas que condicionam a forma e a configuração dos animais, tendo em vista uma funcionalidade. Depois de descrever detalhadamente e estabelecer comparações entre os animais, além das interações deles com o ambiente, Aristóteles fez um aprofundamento teórico baseado em critérios específicos para descrever as causas dos processos que condicionam características da natureza. A causa eficiente, que explicita o agente da ação, quem, a causa formal, como, ou seja, sob qual forma ou aspecto, a causa material, o que, ou seja, o que o compõe, e a causa final, que tende a explicar o porquê, ou seja, qual é a finalidade do processo. Mais de 400 anos depois veio Gaius Plínio II, mais conhecido como Plínio o Velho. Ele nasceu em 23, na Itália, durante o Principado de Tiberius Claudius Nero, que foi um período de grande instabilidade política, e morreu em 79, também na Itália. Plínio estudou em Roma, ingressou na carreira militar, onde permaneceu por 10 anos, voltou para Roma para estudar direito e executou importantes cargos públicos. Durante a sua vida foi escritor, historiador, naturalista e oficial.
Era filho de uma família bastante abastada e influente, então tinha acesso a uma vasta biblioteca que ele tanto utilizou que ficou conhecido como um dos maiores eruditos da história imperial romana. Sua obra mais conhecida é uma enciclopédia do mundo natural, denominada História Natural, publicada em 77, na qual Plínio reuniu conhecimentos sobre plantas, animais, minerais, astronomia, geografia e vários outros assuntos, divididos em 37 volumes. O 8º livro da História Natural corresponde a uma compilação de informações a respeito de diversos animais terrestres reais e mitológicos, como o elefante, o dragão e a serpente. Em geral, Plínio não fez uma seleção rigorosa das informações que coletou. Portanto, tem citações pouco fundamentadas, anedotas, algumas descrições fantásticas. Dessa forma, sua obra é bem diferente das obras de Aristóteles. Mas, tendo em vista o seu cargo administrativo e o seu envolvimento com o contexto sociopolítico-cultural da época, levando em consideração que o seu foco era reunir informações úteis ao ser humano, com aplicabilidades práticas no setor alimentício, botânico, entre vários outros, a obra é de grande importância para a história natural. Para ilustrar essas considerações, eu trouxe um trecho, traduzido por mim do idioma inglês para o português. Com referência às serpentes, é geralmente conhecido que elas assumem a cor do solo em que se escondem. As diferentes espécies são inúmeras. As cerastes têm chifres pequenos, frequentemente em número de 4, projetando-se do corpo por cujo movimento atrai pássaros, enquanto o resto de seu corpo fica oculto. A anfisbena tem 2 cabeças, ou seja, tem uma segunda na cauda, como se uma boca fosse insuficiente para a descarga de todo seu veneno. Algumas serpentes têm escamas, outras têm a pele manchada, e todas possuem um veneno mortal. Nesse trecho, é possível observar que Plínio se dedicou a descrever serpentes diferentes, como a cerastes, que tem chifres pequenos e usa ele para atrair os pássaros, e a anfisbena, que ele diz que tem 2 cabeças. No entanto, os dados levantados pelo autor não parecem ter sido fruto da sua própria observação, visto que não correspondem ao que ocorre na natureza. Como a afirmação de que as serpentes assumem a cor do solo em que se escondem, ou que todas elas são venenosas, mas sim deve ter sido fruto de uma extensa revisão bibliográfica ou do diálogo com outras pessoas. Em comparação com as descrições feitas por Aristóteles, as de Plínio claramente possuem outro objetivo e são de outra natureza. Enquanto Aristóteles buscava compreender o funcionamento dos animais por meio de suas próprias observações e experimentações, Plínio tinha como foco reunir todas as informações disponíveis na sua época, com interesse em criar um grande compêndio de conhecimentos dos animais. O próximo autor é São Epifânio. Ele nasceu em Eleuterópolis, na Judéia, atual Palestina, em 310. Ainda jovem, foi para a região do Egito, que estava sob domínio romano, onde estudou e atuou como monge. Em 333, fundou um mosteiro na região de Aade, Israel, onde viveu por mais ou menos 30 anos. Em 367, foi nomeado bispo de Salamina, que foi o cargo que exerceu até a sua morte em 403. De acordo com Santiago Sebastian, o autor da obra O Fisiólogo que eu analisei, a autoria dessa obra é atribuída a São Epifânio, mas pode ter sido elaborada por outro autor. Não se sabe ao certo. A obra O Fisiólogo é um bestiário que foi muito famoso na Europa até o século XIII. Inspirou diversas outras obras posteriores e que foi elaborada na época em que São Epifânio viveu. O nome da obra, O Fisiólogo, ao contrário do que muitos acham, não é sinônimo de naturalista ou fisiologista, como a palavra fisiólogo pode sugerir, mas sim vem de alegorista, ou seja, aquele que usa ou escreve alegorias. Naquela época, a Igreja Católica exercia uma forte influência na Europa. Dessa forma, a obra pode ser classificada como um manual zoológico simbólico, no qual são encontradas descrições de animais com o objetivo de transmitir mensagens alegórico-simbólicas e assim modular o comportamento social dos fiéis. Os capítulos 13 a 16 apresentam imagens representativas como essa daqui, assim como descrições de serpentes, e todas elas fazem uso desses artifícios, como é possível observar nessa passagem retirada do capítulo 14. Quando a serpente contempla um homem vestido, se enche de temor e foge dele. Mas, se o vê pelado, o ataca. E você faça essa consideração espiritual
para saber que quando nosso ancestral Adão estava coberto no paraíso pelas vestes tecidas por Deus, o diabo não pôde atacá-lo. Mas, uma vez que transgrediu o que Deus mandou, se viu pelado, então o diabo venceu. Em geral, o comportamento das criaturas descritas remete a valores morais que devem ou não ser seguidos pelos fiéis. Mesmo a serpente, que é uma figura que atualmente remete a algo traiçoeiro, que incentivou Eva a comer do fruto proibido no Jardim do Éden, ora é descrita como um exemplo a ser seguido e ora é descrita como um ser repugnante, o que gera a reflexão que mesmo que se sabe sobre história, sobre religião hoje em dia, se modificou ao longo da história. O próximo autor é Alberto Magno, que nasceu em Lauingen e morreu em Colônia, na Alemanha, por volta do século XIII, a época da Renascença. Nesse período, a sociedade estava passando por muitas transformações. O aprimoramento das técnicas agrícolas fez com que houvesse aumento populacional e também a geração de excedentes comercializáveis. As pessoas passaram a se organizar em cidades e o número de comerciantes se tornou cada vez maior. Dessa forma, o período em que viveu Alberto Magno é marcado pela transição do feudalismo para o capitalismo, assim como a intensa valorização das referências da antiguidade clássica, que se tornaram mais acessíveis depois da reconquista da Península Ibérica, que estava sob domínio mouro. Também é um período marcado pela valorização da racionalidade, a separação do dogmatismo religioso sobre a cultura e a Alberto Magno foi um filósofo, escritor, astrólogo e teólogo católico, venerado como santo, foi frade dominicano e bispo, e era conhecido como Doctor Universalis e Doctor Spertus por conta de seu conhecimento. Depois ganhou o epíteto de Magno, que significa o grande. Ele foi um dos primeiros religiosos a comentar sobre praticamente todas as obras de Aristóteles, o que facilitou a disseminação das obras do filósofo naturalista. Alberto Magno foi autor da obra Questões para Aristóteles sobre os Animais. Nessa obra, ele dialoga com as obras aristotélicas, fazendo questionamentos objetivos para entender e discutir o modo pelo qual Aristóteles conduziu seus estudos. É possível observar isso nesse trecho que é traduzido em inglês para o português. Questão 53. Por que os olhos e ouvidos são divididos em pares, mas a língua não, exceto em serpentes? Deve-se responder que a língua é ajustada para realizar duas operações da natureza, a saber, para sentir o gosto e para falar. Mas a fala ocorre através de um movimento mediador, e um movimento impede outro movimento, uma vez que não são ordenados para o mesmo fim. Assim, se houvesse duas línguas e ambas falassem ao mesmo tempo, a voz de uma delas impediria a voz da outra. E é por isso que os animais que fazem sons não possuem dois instrumentos para chamar ou vocalizar. As serpentes, no entanto, vivem de um alimento muito frio, pois vivem da terra. E é por isso que precisam de um instrumento que esteja mais preparado para perceber os sabores, porque a terra não é muito saborosa. E é por isso que a natureza deu duas línguas a esses seres, para que pudessem distinguir melhor os sabores de sua comida. No entanto, alguns dos peripatéticos dizem que elas têm uma língua no lugar de um ferrão, onde o veneno está, especialmente nos dentes, para que eles provem com um e puncionem ou lutem com a outra. Essa passagem não apresenta alegorias e as descrições são baseadas na racionalidade. O objetivo é diferente do encontrado nos bestiários medievais, que consistia na transmissão de valores morais, e passou a ser o entendimento de como ocorrem os processos naturais de forma mais objetiva. É possível identificar que Alberto está buscando os princípios que regem o mundo natural, da mesma maneira que Aristóteles fez séculos antes. Em diversos trechos da obra, ele afirma que o filósofo diz o contrário, como se estivesse dialogando com ele. Ou no caso desse trecho, ele cita os peripatéticos, que eram os discípulos de Aristóteles. Uma diferença entre o trabalho de Aristóteles e de Alberto Magno é que ele não traz tantos exemplos concretos para sustentar os seus argumentos. Ele parte de generalizações, faz pouca menção à observação direta dos seres vivos e quase não há referência à realização de experimentos, salvo algumas exceções, como uma que ele cita ter embriagado uma serpente e observado o que aconteceu.
Dessa forma, ele deve ter se baseado principalmente na revisão bibliográfica, mas também realizou algumas observações e realizou alguns pequenos experimentos também. Agora eu vou falar um pouco sobre esse trio. John Ellis foi um comerciante de linho britânico e naturalista. Nasceu na Irlanda em 1710. É importante dizer que nessa época estava terminando a Revolução Científica, portanto as bases das ciências modernas já estavam presentes na sociedade. Ellis se especializou no estudo dos corais, teve participação em alguns estudos botânicos com a descrição do mecanismo de captura de algumas plantas carnívoras. Em 1754 foi eleito membro da Royal Society e manteve contato com diversos naturalistas influentes, como Carl Linneu. Carl Nilsson Linneu, também conhecido como Carl von Linné ou Carlos Linneu, foi um botânico, médico, zoólogo sueco internacionalmente conhecido por conta das suas contribuições para o atual ramo da sistemática e taxonomia biológica e para o estabelecimento da área da botânica por si só, desvinculada à farmacologia. Linneu nasceu em Hashult, na Suécia, e morreu em Uppsala, também na Suécia, em 1778. Um de seus alunos, conhecido como Frederick Hasselquist, conduziu investigações sobre uma serpente rara, mas bastante conhecida. A descrição produzida a partir de suas observações foi comunicada ao presidente da Royal Society, James Douglas, pelo naturalista John Ellis. Em uma de suas cartas, datada de 1766, John Ellis comunicou ao presidente da Royal Society a respeito da descrição dessa serpente encontrada no Egito. Foi intitulada Uma Carta de John Ellis ao Presidente sobre a Colobercerastes, ou víbora chifruda do Egito. Embora Ellis não tenha sido o autor dessa descrição, ele suscitou uma discussão importante a respeito da potência do veneno da serpente, e afirmou ter tido contato com um especialista que deu 2 exemplares da espécie de presente para ele. Dessa forma, é possível identificar que John Ellis observou diretamente o animal antes de comunicar suas características ao presidente. A descrição é bastante direta e objetiva, fala com riqueza de detalhes sobre a cabeça, os olhos, a língua, os dentes, os chifres, o corpo, a cor e o comprimento do animal em 9 parágrafos. Há uma imagem elaborada por Linneu, muito detalhada da cabeça, do corpo e das escamas da serpente. Aqui tem um trecho que fala sobre os dentes. Os dentes. Na mandíbula superior não há dentes, mas 2 ossos estabelecidos longitudinalmente no palato. Neles estão fixos vários dentes pequenos, geralmente cerca de 10. São afiados, de comprimento igual e dobram-se um pouco em direção à garganta. Nas laterais da mandíbula, perto do focinho, são estabelecidos 3 ou 4 dentes, mas nenhum na parte da frente ou parte de trás. Nessa passagem, é possível identificar o grande aumento no detalhamento anatômico em relação às obras anteriores. A descrição do aparato dental da serpente não relaciona em nenhum momento a estrutura com a função. Em geral, a descrição é sistemática, objetiva e minuciosa, e de certa forma é semelhante às atuais descrições da espécie, visto que os critérios usados na seleção de informações permaneceram basicamente os mesmos. A autoria dessa descrição é de Hasselquist, que aprendeu a descrever os animais dessa forma com seu mestre Linneu. A divulgação da obra, assim como o acréscimo de alguns comentários relevantes e a validação das informações, são de John Ellis, o que evidencia uma característica importante do meio científico, o papel da colaboração e da comunicação na produção científica. A partir da pesquisa histórica, eu elaborei um material pedagógico como forma de contribuição ao ensino. Para construir a sequência didática, eu busquei informações sobre os principais problemas enfrentados em sala de aula em relação ao ensino de zoologia, nas principais revistas que tratam sobre o ensino de ciências. Recorri ao referencial teórico sobre a história e natureza da ciência no ensino, nos textos da Lilian, do Roberto, do André Martins, do Altin, do Matthews, do casal Lederman, entre vários outros autores. Também li sobre a construção de sequências didáticas nos textos do Marcelo Jordan e do Antônio Zabala, e sobre o ensino de ciências por investigação, principalmente nos textos da Daniela Scarpa. Essas foram as principais referências, mas para desenvolver a dissertação, acabei lendo textos de vários outros autores também.
A sequência didática proposta tem como tema central o uso de fontes primárias no Ensino Fundamental 2 como ferramenta para elucidar o processo de descrição biológica. O público-alvo seriam alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 2, que já apresentam uma certa bagagem teórica sobre os conteúdos de história, especialmente referentes à Antiguidade e Idade Média. Seriam necessárias aproximadamente 7 aulas ou momentos com duração aproximada de 45 minutos para o desenvolvimento dos temas. As estratégias de ensino são diversas. Atividades em dupla, individuais, pesquisas em grupo, uso de recursos digitais, leitura compartilhada, exposição docente, estudo dirigido a partir de textos e produção de um e-book que discute aspectos de natureza da ciência. Além disso, é importante destacar o uso de fontes primárias com imagens e descrições presentes nas obras de Aristóteles, Bestiários Medievais, Alberto Magno e John Ellis. Os objetivos gerais da sequência didática são: trabalhar em grupo de forma colaborativa, elaborar descrição com base em critérios próprios, comparar descrições próprias a de seus colegas, identificar critérios utilizados para realizar produções descritivas, realizar pesquisas em grupo, realizar leitura e interpretação de texto, comunicar ao público as conclusões tiradas a partir de uma atividade proposta. Em relação aos objetivos específicos conceituais científicos, familiarizar-se com o processo de descrição morfológica, descrever organismos, comparar descrição própria com descrição científica atual, comparar descrições biológicas realizadas em períodos históricos distintos. Os conceituais históricos, contextualizar a época das produções, experienciar o uso de fontes primárias, identificar a influência do contexto histórico nas produções científicas. Conceituais de natureza da ciência, familiarizar-se com alguns aspectos de natureza da ciência, identificar aspectos de NDC durante a realização das atividades, responder perguntas sobre NDC, sintetizar e comunicar a dimensão de NDC identificada na atividade proposta. Aqui eu vou trazer um panorama geral das aulas. Todos os momentos têm uma pergunta norteadora, como é esperado das sequências didáticas com base no ensino de ciências por investigação, sendo que o fechamento de todos os momentos corresponde à resposta a essa pergunta. A pergunta norteadora do primeiro momento é: que animal é esse? Como descrever um animal? E a ideia geral é trabalhar a definição de critérios para fazer descrições a partir de um levantamento de conhecimentos prévios dos alunos. Para isso, eles observariam um vídeo ou uma imagem de serpente, como essas daqui, fariam a descrição do animal, comparariam as suas descrições com as descrições dos colegas e analisariam quais critérios foram utilizados por eles. Depois, o professor traria uma descrição científica atual e os alunos fariam a comparação com as suas próprias descrições. O ponto-chave da aula é que, para descrever um animal, é necessário estabelecer critérios de classificação. Esses critérios variam de acordo com o pesquisador, o objetivo do estudo e o contexto de produção. No segundo momento, como são as descrições de animais feitas por Aristóteles, a ideia é conduzir um estudo dirigido a partir de um texto para relembrar características da antiguidade, que é esperado que os alunos do 7º ano já conheçam, e explorar trechos da obra de Aristóteles para identificar os critérios usados por ele para descrever os animais e relacionar a produção dele com o contexto histórico. O terceiro momento, que fatores influenciaram nas características das descrições de animais elaboradas durante a Idade Média, começaria com um quiz para eles relembrarem aspectos do medievo, depois eles iriam ler trechos do Fisiólogo, e a partir da leitura o professor faria associação com o quinto aspecto de natureza da ciência segundo Lederman, que fala que a ciência é um esforço humano praticado no contexto mais amplo da cultura, e os seus praticantes são produtos dessa cultura. No quarto momento, quais são as diferenças e semelhanças entre a minha descrição e a descrição presente em um bestiário medieval? Eles iriam comparar descrições feitas por eles na primeira aula com a descrição presente no Fisiólogo, de forma a explorar o quinto e também o terceiro aspecto de Lederman, que evidencia o papel da imaginação e da criatividade humana na produção científica. No quinto momento, quais elementos presentes nas descrições de Alberto Magno permitem afirmar que se assemelham às de Aristóteles? Eles pesquisariam sobre a Renascença, leriam trechos da obra de Alberto Magno e comparariam as obras de Aristóteles,
evidenciando critérios usados nas descrições e vendo como as descrições mudaram em relação à Idade Média. Nesse momento, é possível trabalhar o quarto aspecto de Lederman, que diz que o conhecimento científico é impregnado de teoria. No sexto momento, eles explorariam a obra de Alice Hasselquist Linneu, grifariam as palavras-chave para levantar os critérios utilizados nas descrições, e depois iriam comparar essa descrição à descrição científica especializada. Só então o professor faria a contextualização da Idade Moderna e, por fim, traria o panorama geral das transformações. Finalmente, no sétimo momento, como a descrição de animais se modificou ao longo do tempo, a ideia é responder à pergunta norteadora da sequência e produzir um e-book destrinchando um dos temas trabalhados e evidenciando um dos aspectos de natureza da ciência explorado ao longo das aulas, que podem ser o terceiro, quarto e o quinto aspecto, segundo Lederman, 2007, assim como algumas perguntas reflexivas de acordo com o que foi proposto por André Martins em 2015. Bom, agora eu vou falar quais foram as minhas conclusões. A história da ciência é uma área de estudo muito vasta e representa uma forma eficiente de aproximar os estudantes do contexto de produção científica, promovendo uma compreensão melhor dos conteúdos e também ajuda a desmistificar os estereótipos em torno da imagem do cientista, uma vez que mostra eles como pessoas normais inseridas em determinados contextos sociopolítico-culturais. A análise dos documentos históricos mostrou que Aristóteles organizou a ciência dos animais, estabelecendo uma metodologia de explicação e demonstração a partir da observação direta da natureza. A análise da história natural de Plínio indica que ele compilou muitos conhecimentos que estavam disponíveis na época. Durante o medievo, os bestiários medievais não se basearam na observação direta da natureza. Eles tomavam os animais segundo seu significado simbólico ou metafórico, com o propósito de sustentar a moral e a teologia cristã. A análise das obras da Renascença evidenciou a retomada da observação e experimentação da natureza, em grande parte por conta do acesso às obras de Aristóteles. Nas obras do Renascimento se reconfigura mais uma vez a episteme com a magia natural que aflorou nos séculos XV e XVI. A transformação maior das ciências aconteceu na passagem do século XVI para o XVII, com o estabelecimento das ciências modernas. As ciências físicas abandonaram o modelo aristotélico, mas a ciência dos animais e das plantas continua explicando as características desses organismos por meio da observação e experiência de Aristóteles. Em relação aos objetivos propostos, a minha dissertação foi capaz de analisar panoramicamente, no escopo da Très Longue Durée, o caráter epistêmico e metodológico da descrição da serpente, como ilustrativo do estudo dos animais em diferentes períodos históricos. E a partir dele pude desenvolver uma proposta didática investigativa baseada no ensino de ciências para investigação. A sequência pode ser usada no ensino de morfologia e anatomia zoológica a partir do exemplo das descrições históricas de serpente para desenvolver habilidades de observação e descrição de animais. No âmbito da natureza da ciência, a SD foi desenvolvida para promover concepções fundamentadas particularmente sobre a caracterização dos diferentes métodos empregados nas ciências biológicas, corrigindo o empirismo ingênuo que atribui à ciência um único método, o método científico, o reconhecimento do papel da imaginação e criatividade em todas as etapas do fazer científico, o discernimento sobre a componente de subjetividade na ciência e a compreensão da ciência como sendo inserida na cultura, influenciando-a e sendo por ela influenciada. Assim como os estudiosos contemplados no meu trabalho, que muito refletem a respeito de seu próprio contexto de produção, os estudantes do ensino básico também reproduzem a contemporaneidade na qual estão inseridos. Dessa forma, ao se familiarizarem com as obras apresentadas, podem se colocar no lugar dos seus predecessores e assim vislumbrar o caminho percorrido por eles ao realizarem suas descrições biológicas da antiguidade até os dias atuais. Essa foi a bibliografia que eu usei para desenvolver o trabalho. E ainda tem bastante. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, Juliana. Se apresentou no tempo certo.
E, então, quero aproveitar aqui que temos temos muitas pessoas assistindo. Quero lembrar que, infelizmente, como se trata de uma banca de defesa, não é possível interação da plateia com a mestranda, de modo que eu passo diretamente à segunda etapa, que é a arguição das professoras. Vamos começar com a professora Ana Maria de Andrade Caldeira, por ela ser residente em Bauru, portanto mais longe de São Paulo, e depois passamos à professora Maria Isabel Landim. Cada uma das professoras tem 1 hora de tempo para a sua arguição e respostas da Juliana, e podem decidir se fazem meia hora, ou se fazem uma conversa, um bate-bola, fica a critério de cada uma decidir. Ok? Então, eu passo a palavra, agradecendo mais uma vez a colaboração, a atenção. Passo a palavra à professora Ana Caldeira. Tá, daí aqui eu vou interromper. Interromper a gravação, nós vamos ter que editar. O que você deva fazer. Não, seu texto está muito bom, eu vou só contar como é que eu li o seu trabalho, ok? Então, a introdução do seu trabalho, ela é uma parte muito boa, porque ela facilita, né, como você foi apresentando o método científico de forma plural, né, como ele foi se organizando, né, ao longo da história, e isso nos ajuda a essa compreensão, né. Na sua introdução, eu ampliaria um pouquinho a contribuição de Mair, principalmente por se tratar de biologia. Perceba que ele vai fazer uma discussão com outros filósofos da ciência, dizendo que a construção da biologia não segue as mesmas possibilidades que a física e que a química, e aí ele vai propor uma série de características que fazem com que a biologia seja uma ciência única, né? Então, acho que aí você poderia puxar um pouquinho a brasa para a biologia e dar um pouquinho mais de gás para ele, no sentido de dizer, sim, a biologia é uma ciência única e ela não tem a mesma organização, ela não tem os grandes paradigmas, os paradigmas possíveis nas outras áreas. A gente tem 2, né? O entendimento de que os animais não evoluíam e o entendimento que eles evoluíam, né? Então, acho que esse foi um grande paradigma que a gente pode discutir. E é isso que o Mair vai se implicando, porque ele não consegue colocar a biologia, a sua forma de fazer biologia, a sua forma de pesquisar, dentro dos padrões dos filósofos da ciência, que são principalmente físicos. Então, assim, eu acho que você podia dar um pouquinho mais de gás para o Mair quando você for fazer alguma publicação, tá? Essa perspectiva da história de longa duração, mas com foco nas serpentes, né, resolveu um outro problema, de você não ficar fazendo um grande percurso histórico, porque você foca num único objeto. Então, assim, achei muito interessante, é o primeiro trabalho que eu vejo nessa perspectiva, e acho que isso dá uma boa saída para essas posições didáticas. Utilizar a história da ciência, com 2... Na verdade, passou muitas décadas aí, muitos séculos, mas como você tem o foco na descrição de um animal, acabou que concentrando a análise, né, a sua busca. Então, assim, acho que é uma boa perspectiva e para ensino ela é muito interessante para ser introduzida, né? Essa possibilidade também ajuda a identificar obstáculos epistemológicos, como é que o conhecimento evoluiu, né? Quando você foca num único objeto, né? Também você faz críticas à BNCC, que eu achei super pertinentes, porque a BNCC faz um esvaziamento conceitual. Se você perceber na sua sequência didática, mudar aqueles momentos para as questões das habilidades que a
BNCC coloca, está resolvida. Ou seja, você consegue atender os objetivos da BNCC com qualquer conteúdo. E acaba esvaziando conteúdos importantes que a biologia precisa ensinar. Então, os professores falam, eu já cumpri a parte de desenvolvimento de habilidades, né? Que pode chamar competências, que pode chamar N nomes aí. Então, eu não preciso ensinar isso, porque ele já aprendeu a fazer uma comparação lá na botânica, apresentar semelhanças e diferenças, eu não preciso ensinar zoologia. Então, se vocês perceberem, tem um esvaziamento conceitual sério da BNCC, e é importante que a gente vá falando, sim, apontando e criticando, tá? Eu dei aula de filosofia da biologia, né? E eu usei bastante a zoologia de Aristóteles. Os alunos ficavam encantados com as descrições deles, né? Principalmente os que estavam fazendo estágio na área de zoologia, né? Porque o aluno aprende a ciência atual, né? E ele acha que a ciência atual é aquela. E aí, quando você vem com a história, eles ficam encantados de saber como que as pessoas já foram fazendo observações e descrevendo, e principalmente desenhando, né? Os desenhos deles são muito, muito interessantes, muito importantes. Naquela época, dadas as condições de pesquisa dele, foi um grande ambientalista, um grande pesquisador, um grande naturalista, né? Fazia boas descrições que até hoje a gente pode utilizar como objeto de ensino. Gostei muito do seu texto sobre, desculpe, observação, magia e erudição. Acho que ali ele pode ser utilizado também didaticamente para você fazer essa diferenciação desses momentos na história e como isso pode ser superado por meio do conhecimento científico. Você traz autores, né, que vão compondo as bases das investigações atuais. Então, você compõe um percurso muito interessante do ponto de vista da construção do conhecimento sobre serpentes, tá? Então, a parte de zoologia, é isso que eu gostaria de falar, que eu acho que ele dá, inclusive, um aspecto epistêmico interessante, fazer essa análise histórica, né? E vou para aquilo que você me chamou, que é para fazer a análise da sua sequência didática. Você faz um capítulo em que traz as grandes contribuições dos pesquisadores da área de ensino, que eu concordo, e aí você opta por um ensino em investigação. O ensino por investigação, ele precisa estar sendo colocado em prática. Em termos de pandemia, eu sei que isso foi impossível, e aí você faz uma proposta. Então, algumas coisas, se você colocasse em prática, você ia ver que ficaria um pouco mais dificultado e talvez você mudaria, né? Acho que a sua sequência didática em si, ela faz uma contextualização e uma compreensão boa de produção científica e cultural, e que pode facilitar o rompimento das caixas que você cita, que a formação inicial de professores de biologia, de biólogos de uma forma geral, ela é construída em caixas, mesmo dentro da zoologia, a professora Maria Isabel sabe disso, a gente tem diferentes áreas dentro da zoologia, né? De vertebrados, de invertebrados, a ecologia, enfim, diferentes áreas que vão falando sobre o mesmo objeto, enfim. E aí, a parte de organizar todo esse conhecimento, a universidade não faz. Ela fica por conta do professor, ela fica por conta do próprio pesquisador de campo. Então, acho que essa história da ciência, ela é uma boa contextualização para os alunos compreenderem que se estuda um único objeto que é ou os animais, ou as plantas, ou a interação entre eles, e que vai se aprofundando conforme a área, mas que ele precisa fazer o retorno depois para fazer uma compreensão
dessa interação entre os seres vivos e o ambiente, né? Eu acho que essa perspectiva que você montou é interessante, porque ela vai acontecer lá no Fundamental 2 e que pode fazer bases depois para ele compreender mais profundamente aquilo que ele quiser, né? A sua proposta está bem articulada com seus objetivos. Algumas coisas podem acontecer se ela for aplicada, tá, Juliana? Por exemplo, alguns momentos de fazer perguntas e depois apresentar o texto. As perguntas iniciais, elas servem para fazer levantamento de concepções prévias. Nem sempre os alunos têm concepções prévias. Às vezes aquele texto é completamente desconhecido. Então, eu acho que apresentar imagens é mais interessante, porque você aproxima mais da compreensão deles, né? Então, assim, os momentos que você apresenta imagem, como você apresentou o vídeo ali, acho mais interessante do que ficar fazendo perguntas sem eles conhecerem. Então, quando eles não conhecem o assunto, a gente precisa dar elementos antes, e aí vamos perguntando se essas concepções aparecem, mesmo depois que você apresentou o texto, né? Por exemplo, a visão de um autor sobre uma descrição. Eles não têm ideia de que alguém já fez aquela descrição, entendeu? Então, se você apresenta a descrição, você pergunta, e vão aparecer concepções, porque eles, de primeira leitura ou de segunda leitura, ainda não compreendem tudo. Então, assim, quando você for colocar em prática, e eu espero que em algum momento você coloque, nem que seja alguns pedaços, né? Você vai perceber que o uso de imagem, a gente chama de apresentar o fenômeno o mais próximo possível do ambiente natural, né? A importância dos laboratórios de zoologia, dos espécimes, dos museus de história natural, de apresentar para eles, né, a diferença entre as serpentes, por exemplo, né? É mais interessante do que você ficar trazendo uma representação escrita, né, que vai ser importante também, mas que para eles exige um grau de representação mais elaborado. Então, você começando com imagens, mesmo com desenhos, ou no laboratório, é mais fácil a representação para eles e compreender a descrição histórica. Mas isso só aplicando que você vai entender. Como proposta, isso está possível, sim. Você também ressalta que os professores podem fazer modificações, né, alterações, fazer conforme eles acharem melhor, porque a gente está vendo, assim, um boom de metodologias ativas, metodologias não sei o quê, metodologia ensino híbrido, a sala de aula invertida, um monte de nomes que, na realidade, é o seguinte: aquele aluno tem que ser o objeto de ensino. Ele é que está no centro do processo, né? O Dil já dizia isso, né? Escola Novista já diziam isso. Ele é que tem que estar no centro do processo. Então, a sala de aula começa com o diagnóstico de como eu vou trabalhar aquele aluno. Então, assim, achei interessante você não fixar a metodologia, mas dizer que se trata de uma questão de diagnóstico primeiro e depois de escolha metodológica. A escolha metodológica, ela não pode ser a priori, ela não garante nada. O que garante é o que você diagnosticou que aquele aluno precisa aprender, que metodologia você vai usar e, principalmente, foco no conhecimento científico. Eu preciso saber se o que eu quero ensinar sobre serpentes, ele compreendeu, né? Então, eu acho que, assim, essa profusão de metodologias tem nos trazido um pouco de confusão, no sentido de que a metodologia por que garante? Não. Garante essa interação. O aluno no centro do processo, os processos epistemológicos, os obstáculos que eu tenho que vencer e como ele vai compreender aquele conhecimento, tá? Mas você vai ressaltando ao longo do texto
que o professor precisa ter esses cuidados. Importante que ocorre na sua sequência didática os momentos de análise e os momentos de síntese, né? A síntese que os alunos têm que fazer, que isso sim é que vai garantir que eles compreenderam todo o seu processo metodológico e em função daquele conhecimento. Eu vejo também muita sequência didática mais preocupada em cumprir objetivos, em cumprir metodologias, do que realmente avaliar se aquele aluno aprendeu aquilo que você queria ensinar. Antes de tudo, é um processo de ensino, né? E ele é o centro do processo, né? Então, já falei que aquelas habilidades da BNCC, era só se trocar aquela listinha que se estaria garantindo também a BNCC, né? E parabenizo você, porque você fez um esforço muito grande para montar essa sequência didática, eu sei disso, item por item, resposta, prevendo resposta, propondo textos auxiliares para o professor, né? Acho sim que você deve montar um e-book. Tudo que eu disse aqui são divagações de uma velha professora de didática, história e filosofia da biologia, que sabe mais ou menos o que vai acontecer na sala de aula. Você é jovem, quando você colocar em prática, você vai lembrar de mim, né? E aí você vai fazendo os seus processos aí, as suas possibilidades, né? Acho que na sua conclusão, gostaria que você voltasse um pouco com a sua trajetória depois desse percurso investigativo, que com certeza te modificou como professora e como pesquisadora. E aí, falei, e só quero fazer essa pergunta para você, Juliana. Como que a professora Juliana passa por esse processo agora, formada na USP, e agora passando por esse processo de pensar um processo histórico, né, para os seus alunos? Como é que isso aconteceu na sua formação? Muito obrigada, Ana Caldeira. Eu adorei todos os seus comentários, anotei tudo aqui, achei a ideia de trazer mais imagens, né? Achei muito boa, realmente. Às vezes eles não têm esses conhecimentos prévios que a gente acha que eles têm, mas acho que, de repente, deixando aberto e deixando a critério do professor, talvez ele consiga sentir melhor a turma, né? Mas adorei a ideia de trazer mais imagens. E eu vou te falar que esse processo, nossa, me transformou muito. Eu entrei, né, comecei o mestrado só com aquela vontade enorme de aprender, né, aquela paixão pela área, querer conhecer. E aos poucos eu fui aprendendo a pesquisar, né, fui aprendendo a ir atrás das minhas fontes, fui aprendendo quais caminhos são mais confiáveis, quais são melhores para a gente seguir quando a gente tem determinados objetivos. Esse trabalho também ele é bastante consoante, né, com a minha atuação no Bandeirantes. Então, eu dei aulas, aliás, eu acompanhei as aulas do 7º, né, em 2019, então eu tenho uma noção, assim, do que poderia ser esperado, e eu gostaria muito de ter aplicado a sequência, então, pelo menos validado ela, mas não foi possível, infelizmente. E eu acho que o que eu trago, né, é esse espírito pesquisador, eu acho, que agora eu sei aonde pesquisar aquilo que eu quero saber. Pelo menos eu tenho uma noção bem melhor do que eu tinha antes. Obviamente tem muito mais para aprender, mas eu acho que eu saí de todo esse processo mais sabida, como diz as professoras do Ramiro, né? Quanto mais ele aprende na escolinha, ele vai ficando mais sabido. E eu acho que é isso, eu saí mais sabida. Então, parabéns, Juliana. O ser professor é só fazer transposição didática, só. Mas você imagina, ao fazer essa sequência didática, só essa sequência didática, o que é fazer transposição didática, levando em conta todos esses aspectos, né? Desde o conhecimento científico, a questão epistemológica daquele aluno, como ele aprende, como você vai apresentar o material, as questões todas metodológicas. Então, assim, ser professor é só fazer transposição didática.
Isso é um processo, bem, de uma vida, né? Eu espero que você esteja bem contaminada com o ser professor. Parabéns. Ai, uma vez me falaram que, como é que é? Foi na primeira aula que eu dei na minha vida, quando eu estava no estágio, na licenciatura. Teve uma colega, Tatiane, a Marieli se conhece. Ela foi me acompanhar e aí eu dei uma aula sobre, acho que sobre célula, alguma coisa assim. E eu saí tão empolgada da aula que ela virou para mim e falou assim, pó de giz vicia, né? Seu cheiro pó de giz e ficou viciado. E acho que É essa um vírus que a sensação, gente pega e que não se livra dele mais, que é ser professor. Parabéns, obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Obrigada, Ana. É muito bom, muito gostoso ouvir uma avaliação tão não só cuidadosa, né, criteriosa, aprofundada, mas perceber esse teu olhar, né, ouvir uma perspectiva que está lidando com o nosso próprio objeto aqui, com a pesquisa que a Juliana fez, e mas a partir de um outro ponto de vista, né? A partir desse teu ponto de vista, que é de historiadora e filósofa da biologia, mas com muita bagagem e muito alicerçada na formadora de professores, na experiência de didática, né? da biologia. Sem dúvida, para a gente é muito importante, né, ouvir justamente desse teu lugar de especialista nessas duas áreas, as avaliações e, enfim, os comentários que você trouxe. Muito bom mesmo. E só para fazer um vínculozinho com o ponto que a Juliana agradeceu, né, com mais ênfase aí na tua arguição, que é a da introdução das imagens. Eu até anotei aqui quando você disse, né, a imagem permite apresentar o fenômeno mais próximo do mundo natural, né, para o aluno. E aí a gente lembra do Aristóteles de novo, né, porque é ele que diz assim, o estudioso, ele vai falar do fenômeno dado, ele não vai explicar por que existe esse fenômeno, né? Muitas vezes as pessoas confundem, né, a causa final do Aristóteles como se fosse algo que você tem que encontrar uma justificativa metafísica. Para Aristóteles não tem nada disso, né? Ele está falando do que é dado, e esse dado ele vai procurar explicar pelas quatro causas. Então, acho que é super pertinente mesmo, e dá para a gente aprofundar, inclusive, no próprio Aristóteles, o que a Ana trouxe. Muito obrigada, viu, Ana? Muito bom. Obrigada, parabéns às duas. Bom, então eu passo a palavra à professora Maria Isabel Landim, agradecendo também a sua presença, a sua disponibilidade, né, agenda e interesse aí pelo trabalho da Juliana. Você também, Maria Isabel, por favor, fique à vontade, se você prefere fazer como a Ana, falar e deixar as perguntas para o final, ou se preferir fazer um bate-papo, ou misturar as duas coisas, como for do teu agrado. E obrigada por estar aqui também. Eu queria começar agradecendo muito a oportunidade, Juliana, por ter me convidado, Maria Elice, né, também. Para mim foi um prazer enorme ter contato com esse trabalho, com o que vocês estão produzindo aí. Eu achei interessantíssimo. Eu tenho que confessar que quando eu vi o tema do trabalho, eu falei, gente, isso é o quê? Um doutorado? Do que se trata exatamente? Né? Porque é bastante ambicioso, né? Eu vi claramente 2 trabalhos assim, bastante desafiadores, os 2, né? E, na verdade, pela minha formação de zoóloga, trabalhando com história dos museus, com a cultura material, e fazendo essa interface com a história da biologia a partir dessa história dos museus, eu vou me ater mais a comentários da primeira parte do trabalho. Eu sabia que a Ana Caldeira estava na banca e que certamente
poderia falar de uma forma mais apropriada da segunda parte do trabalho, mas eu vi até pelos comentários da Ana Caldeira que muito do que se falar dessa primeira parte vai interferir na segunda parte, e que eu agradeço a ela por ter antecipado pontos importantes também que eu detectei, na verdade, de uma perspectiva um pouco diferente, mas, no fundo, foi consistente com o que ela falou, e eu vou retomar isso também aqui na nossa conversa. Olha, na verdade, eu preparei alguns comentários, assim, eu queria também parabenizar pela sua apresentação, ela foi bonita, ela foi clara, você tem um entusiasmo natural que é muito bacana, eu acho que isso vai alimentar a sua pesquisa, o seu trabalho, isso é fundamental. Queria dar parabéns para vocês por terem concluído esse trabalho nesse momento tão desafiador, né? Tão bom, nos deixa tão felizes, né? Ver que a gente consegue superar, né, essas dificuldades que aparecem diante da gente. Hoje elas são tantas, de tantas naturezas, né? Então, parabéns por ter conseguido concluir o seu trabalho. Eu também aqui tenho algumas sugestões, porque eu imagino que você vá retrabalhar a sua sequência didática e tudo mais, e que você pense em publicar o seu trabalho. Então, eu vou tentar fazer algumas sugestões, e aí eu deixo claro para você, para Maria Alice, que vocês precisam, na verdade, considerar que eu sou de outra área, e às vezes essas interfaces interdisciplinares, elas são muito diferentes, mas às vezes a gente foge um pouco da natureza exata. Então, eu acho que a minha fala vai depender de uma análise de vocês sobre a pertinência. São coisas que eu vi aqui, mas que talvez elas não sejam exatamente pertinentes para alterar o trabalho, e muitas das minhas considerações virão na forma de perguntas para você, para a gente tentar conversar um pouco sobre esses tópicos que me chamaram a atenção, né? Eu queria começar falando um pouco do título do seu trabalho, né? Que você usou: a observação de animais ao longo da história da biologia, a descrição de serpentes como estudo de caso para o ensino contextual das ciências. Eu acho que seu trabalho fala ou gostaria de falar mais da descrição do que de observação. Eu acho que a observação ela abriria muito campo para outras coisas que não foram contempladas nesse trabalho. Então, eu não vejo prejuízo em você suprimir a primeira parte do título, deixando mais claro o escopo da sua contribuição, sabe? Fazer esse pequeno ajuste, porque eu acho que amarra um pouco melhor em relação à contribuição que você pretende fazer. Eu anotei alguns pontos, né? Eu acho que em vários pontos do seu trabalho você vai falar que você está lidando com descrição, né? Então, por isso eu vi isso. Essa questão da história de longue durée e tudo mais, assim, eu tive uma percepção do seu trabalho um pouco diferente. Eu acho que a sua orientadora é a pessoa que é capaz de avaliar isso ou não, mas como uma pessoa de fora, o que eu olhei é que seu estudo é menos um estudo de longue durée e mais um estudo episódico, tá? Porque você escolheu um estudo de caso que seriam as serpentes e apenas alguns autores. Você não faz uma análise extensiva da história do tema, e aí isso me fez pensar um pouco sobre uma tradição, que seria a tradição da história das ideias, né, do Arthur Lovejoy, em que se esgota, né, interações a respeito de uma... Você escolhe alguns episódios, você faz recortes específicos para tratar dessa questão. E, olha, quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo o seu trabalho, tá? Eu acho que isso seria uma abordagem adequada
para esse tipo de trabalho e não uma análise extensiva das questões históricas, de contribuições que são muito conhecidas, muito analisadas, que as referências bibliográficas a respeito de análises dessas obras que você escolheu são extensas. Um mestrado não seria suficiente para você dar conta, tá? E, às vezes, até para você fazer uma apreciação mais consistente da contribuição sobre a descrição das serpentes, as obras teriam que ser analisadas como um todo e as serpentes contextualizadas, porque essas descrições fazem sentido dentro de um estilo literário, de produção de conhecimento e tudo mais, tá? Então, quando eu digo isso, eu não digo desmerecendo o seu trabalho de forma alguma, tá? Eu digo isso porque eu acho que quanto mais você é fiel ao escopo do que você produziu, mais você valoriza o seu esforço, tá? E em relação a isso, eu faço uma sugestão que depois a gente vai chegar lá, de que você altere o texto das suas conclusões, tá? Porque a gente chega lá depois para falar sobre isso, tá? Eu tenho uma pergunta que me chamou a atenção, por que você vai parar, a sua abordagem ela para num determinado período da história? Por que ela não prossegue até os tempos atuais, quando você, inclusive, propõe comparar descrições antigas com descrições contemporâneas, e você não traz parâmetros das descrições contemporâneas, né, inclusive para alimentar essa questão? Então, essa é uma primeira pergunta que eu faço para você. Obrigada, Maria Isabel, adorei também os seus comentários. Obrigada mesmo pela presença e pelo olhar tão cuidadoso sobre a dissertação. E para responder a sua pergunta, na verdade, no começo a gente estipulou que a gente ia até Darwin, que é um pouquinho depois, né, século XIX, que já teria bastante coisa também para falar. E antes eu estava tratando também outros autores, estava analisando, por exemplo, a antiguidade oriental, né? Então, textos do Gopu. Então, e aí eu vi em determinado momento que ia ficar muito grande, que eu precisava restringir de alguma forma, né? Porque não teria tempo hábil para eu poder desenvolver todos esses tópicos. Mas eu acharia super interessante continuar, que realmente acho que foi o recorte que eu dei para dar conta do trabalho, né, ao longo da pesquisa. Sim, eu só senti essa ausência porque depois você fala de comparações. Eu acho que muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Sim. A gente tem Darwin e a gente tem a sistemática contemporânea, né? Que usa tantos. A gente tem inovações tecnológicas e tudo mais. E como você usa isso no seu trabalho, eu falei, é engraçado, porque tem um recorte aqui, eu acho que isso não ficou claro na sua fala, eu até entendo, eu acho que um trabalho acadêmico, ele tem uma hora que ele precisa, de fato, acabar, a gente tem que circunscrever, né, o nosso esforço para poder contribuir, né, assim, parar ali, né. Eu tenho uma pergunta também que é de ordem bem geral e teórica, que eu fico pensando, e isso tem a ver com a minha formação, do porquê você não ter utilizado, por exemplo, o termo história natural e falar o tempo todo da história da biologia. Eu vou explicar para você por que eu gosto dessa perspectiva. Porque a história natural, na verdade, quando ela surge como essa disciplina holística que dá conta de vários aspectos do estudo da natureza, tá? E, ao longo do tempo, a gente vai ver acontecer esse processo de especialização, que são as caixas lá que a Ana mencionou, e que elas vão se tornando cada vez mais restritas, mas que isso foi uma tendência histórica, uma tendência, não foi sempre assim. Né? E eu acho que, às vezes, eu sou uma grande defensora da gente utilizar o termo história natural, que ele sofre muitos preconceitos. Na área dos museus, as pessoas não gostam, porque acham que é uma coisa, um termo antigo, não sei o quê. Eu gosto muito dele, porque eu acho que ele
faz uma ponte com essa contemporaneidade que mostra, explicita a necessidade de diversas disciplinas atuando e contribuindo para responder uma única pergunta, que é a realidade que a gente vive hoje. Né? Hoje as caixas, os escaninhos muito restritos, já não servem mais para responder às questões da biologia, a gente está precisando conversar entre áreas. E eu gosto muito, quando a gente aborda o termo história natural, a gente explicita que essas caixas não existiram sempre, que elas são contingências históricas, né, da própria construção do conhecimento. Então, assim, como eu trago essa perspectiva, isso foi uma coisa que me chamou, que às vezes tratar tudo como biologia silencia um processo interessantíssimo do próprio fazer e produzir o conhecimento, né, que a gente passou, que é histórico e que, na verdade, chama a atenção para essa necessidade contemporânea da gente repensar isso que aconteceu na era das especializações. Tá? Os escaninhos são... Antes a gente tinha um naturalista, né, assim, que dava conta de um campo muito amplo do conhecimento. Hoje, para responder a mesma pergunta, a gente precisa reunir grupos interdisciplinares. Né? A gente está lidando com isso. Isso é uma questão do momento, de como produzir o conhecimento no tempo atual. E seria muito interessante que essa sua experiência também, já que ela permite essa interface, que ela contemplasse um pouco disso também, que eu acho que seria do interesse de vocês. E, da mesma forma, só para ressaltar essa questão da história natural, eu acho muito interessante, e aí tem uma recomendação de uma referência bibliográfica que eu acho muito pertinente, que é a da Paula Findlay, que trabalha com o Renascimento italiano, né? Maria Elis conhece, e que ela chega a dizer, né, que a história natural até o Renascimento era só um estilo literário, né, que a origem da história natural, inclusive como cadeira dentro de uma universidade no Renascimento, ela coincide com uma coisa que é muito interessante, que é o aumento dessa coisa da cultura material, que é a formação e a preservação das coleções. E aí a minha fala vai coincidir, mais uma vez, com uma observação da professora Ana Caldeira, que eu senti aí já é uma questão de uma ausência também que eu percebi no seu trabalho, que eu acho muito importante, que é sublinhar a importância da evidência material e das coleções científicas, né, e das ilustrações, que são inovações do Renascimento, né? E que elas são fundamentais para alterar profundamente a forma de descrever e de produzir conhecimento dentro da história natural. Né? Então, assim, é totalmente diferente quando você tem um conhecimento produzido com bases textuais, e aí a professora Ana Caldeira chamou a atenção da dificuldade para os alunos de você pedir uma contextualização a partir de textos, né, puramente, né, de informação puramente textual, sem imagens, mas isso pode ser trabalhado para você discutir uma tradição que era textual versus uma tradição que é constituída a partir de evidências materiais. E aí sublinha-se também a importância da constituição de acervos de museus de história natural, e eu vou puxar a brasa para minha sardinha, e não para minha sardinha ictiológica, porque eu sou especialista em peixe de água doce, não isso, mas teórica, que é a questão dos museus de história natural. A gente precisa formar cidadãos
conscientes da importância dos nossos acervos. O Brasil não pode assistir acidentes como os que ocorreram lá, o que ocorreu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e a gente ainda está longe de constituir essa cultura para o patrimônio natural, e mostrar que essas coleções elas não são só frutos, né, para serem desfrutadas como entretenimento, mas elas têm um papel importantíssimo como equipamentos de pesquisa. E aí eu acho que eu senti uma ausência muito grande no seu trabalho dessa interface, tá, entre o surgimento das ilustrações. E aí tem uma outra coisa importante que eu quero te perguntar: por que o Gessner ficou ausente da sua apresentação hoje? Obrigada, Maria Isabel. Eu anotei tudo aqui, acho que os comentários foram super acertados, acho que maravilha, vou investigar mais a fundo a Paula Findlay. E, inclusive, assim, o Gessner, ele não apareceu na apresentação, porque da primeira vez que eu gravei, até tinha incluído, né, mais autores. Estava dando quase 2 horas, aí eu falei, meu Deus do céu, né, ninguém vai aguentar ficar me ouvindo falar 2 horas de todos os autores. Aí eu acabei tirando o Gessner, porque justamente eu acho que o Alberto Magno, ele deixa um pouco mais clara essa ponte, né, esse resgate às obras aristotélicas, né, que é o que eu queria muito evidenciar nessa parte do trabalho. Mas o Gessner, ele foi importantíssimo. Nossa, inclusive foi super difícil pesquisar sobre ele, porque todas as fontes primárias que encontrei dele estavam em latim, e era um latim que era muito difícil de entender. Então, eu acabei recorrendo até à obra do Geoffrey Vinossier, né, para eu conseguir ler as obras do Gessner. Ele tem umas imagens, né, também muito características, que são bem legais. Eu pensei até em incluir ele na parte de ensino, mas aí eu também achei que a sequência didática ia ficar muito grande. Mas é muito bacana o trabalho dele, né? Eu achei muito legal também que você apontou, desculpa, já vou encerrar. Não. Mas eu achei muito legal que você apontou para isso, que eu não tinha percebido, né? A importância também de localizar ali também aonde estão essas obras, né? Porque eu acho que é importante isso também. Eu vou deixar isso mais claro, então, no trabalho. Eu acho que essas questões são muito importantes. Eu ia até te sugerir para ler o texto do Rudwick, que ele fala no capítulo do Meaning of Fossils, ele fala sobre a obra do Gessner. Ele faz uma análise muito bacana. Ele vai estar falando de fósseis, mas ele contextualiza essa contribuição do Gessner de uma forma muito interessante. E tem um livro que eu também acho que é muito bacana, porque ele faz essa abordagem dessas transformações, né, de visões na história natural, e abordam, né, ele tem um capítulo que fala exclusivamente sobre a obra do Gessner, e, aliás, sobre um aspecto que eu acho que você fala muito, que não existe alegoria na obra do Gessner e tudo mais, e o capítulo fala justamente sobre a questão alegórica da obra do Gessner, né? De como que ele se valeu daquela produção literária emblemática que era muito difundida na época, que usava aqueles emblemas dos animais moralizantes e tudo mais, citava isso na obra dele, né? Porque isso é muito enriquecedor. O livro é o Cultures of Natural History, tá? Vou tentar até... Cultures? Olha. Culturas da História Natural. Cultures of Natural History. Jardine, Secord, Spray, tá? São os editores, são muitos autores, muitas contribuições, falam da história natural ao longo do tempo, e eu tenho certeza que vai ajudar nessa reflexão a respeito dessas obras, né? Eu acho que o Gessner ele é emblemático porque essa questão marca esse momento em que começa a aparecer a ilustração é super importante e para a gente, e esse momento da formação das coleções também, que eu acho que é
fundamental, né? Deixa eu ver algumas coisas mais que eu gostaria de falar. Outra coisa que eu tenho dúvida também, e eu sei que isso é uma questão teórica que vocês devem ter muito fundamentado, é que eu vejo que vocês usam conhecimento científico para falar da obra do Aristóteles, de eventos antes da Revolução Científica, e isso também me chamou a atenção, porque isso, para mim, reforça que a ciência é a única forma de produção de conhecimento, né? Então, assim, às vezes, se a gente guarda esse termo, eu tenho essa sensação de que se você aborda conhecimento científico para aquilo que acontece depois da Revolução Científica, que é um tipo peculiar lá de produção, não sei o quê, e diz que existe conhecimento, produção de conhecimento antes disso, que é válido, que dentro de epistemes, né, diferentes e tudo mais, eu acho que a gente valoriza essa questão de que o conhecimento científico é uma forma de produção de conhecimento eficaz, mas que a conhecimento eficaz foi produzido em outras partes, de outras formas, e não dessa questão. Então, essa era uma outra questão que eu queria colocar para vocês. Mas eu acho que, acima de tudo, era isso. Eu queria dar parabéns para vocês mais uma vez. Eu tive muito prazer em ler o seu trabalho, acho muito interessante. Muito obrigada pela oportunidade, eu espero ter contribuído de alguma forma. Contribuiu com certeza, Maria Isabel, muito obrigada. E queria pedir desculpa aí pelo anacronismo, se ele aconteceu, mas eu acho que aqui tem aquele trechinho do Mair que eu tinha colocado na dissertação, que é a partir da qual eu trouxe o significado da ciência, né, que seria um esforço humano para alcançar um entendimento melhor do mundo por observação, comparação, experimentação, análise, síntese e contextualização. Mas eu vou prestar mais atenção se esse termo não está sendo usado anacronicamente. Obrigada. Obrigada mesmo por todas as suas considerações, foi ótimo. Anotei também as referências, está tudo aqui. Muito obrigada, Juliana, pelas respostas aí, a Maria Isabel, e fantástico, Maria Isabel, a gente costuma dizer que a qualificação é um momento que enriquece o trabalho, né? Esta defesa, embora eu entenda que ambas, né, as arguidoras aí reconheceram que o trabalho está bem feito, atinge objetivos e tal, é muito gostoso ouvir tantas contribuições no sentido de lançar a Juliana aí para doutorado, pós-doutorado, tem muita coisa para você aprofundar, né, Juliana, e quantas vertentes super interessantes e valiosas, né, as professoras trouxeram. A Maria Isabel fez menção a várias coisas, a gente teria também que agradecer, né, muito aí as portas que você está abrindo com essa tua fala, Maria Isabel, e claro que a Juliana já fez os comentários dela, eu não estou aqui para responder, né, por ela, mas para mostrar justamente, só retomo para iluminar o valor dessa leitura que você também traz aí, provindo, né, da própria zoologia e mais especificamente do trabalho em museus. Eu queria aqui fazer a meia-culpa, né, e como fica tão óbvio, né, agora você falando e de quem fala, puxa vida, como que a gente não tratou, né, das serpentes nas coleções, né, em nenhum momento, né, Juliana? Não passou pelo trabalho mesmo, e sem dúvida o trabalho poderia ter, uma vez que a gente está especificando um animal, claro que
a abordagem, né, desse organismo dentro de coleções faz parte do fazer biológico e há muito tempo, né? Então teria que estar, seria sem dúvida algo bem relevante aí, que poderia ter sido explorado. Mas é muito bom a gente ver que um trabalho inspira, né, a sua continuidade e abre outras perspectivas. Então, agradeço. Eu não vou fazer uma arguição para a Juliana, mas quero só fazer, enfim, os meus comentários sobre como foi trabalhar com a Juliana nesse período. Gosto muito de ouvi-la e hoje, né, falando que ela também, aparentemente, né, não conhecia história da ciência e foi porque fez uma disciplina lá no curso de Ciências Biológicas que se motivou, né, para entrar nessa área, procurou o grupo, etc. Como a Juliana, outros alunos, né, do IB também têm um percurso semelhante, não conheciam nada de história da ciência e, por conta das disciplinas, acabam conhecendo a área e querendo projetar para a sua própria carreira um aprofundamento de pesquisa, né, que fundamente e que traga uma contribuição mais contundente, né, explorando a história da ciência no ensino de ciências. Então, gostei muito de ouvir você falando, Juliana, do teu percurso e de como a área, né, entrou na tua vida, porque, de certa forma, foi assim com todos nós, né, foi assim para mim também, quando eu fui fazer o curso de História da Ciência, eu nunca nem tinha ouvido falar, né, nesse termo, História da Ciência. Então, é bom a gente ver que o trabalho que vem sendo feito, e especialmente, né, procurando aplicar a história da ciência ou na educação científica, ele está aí se refletindo, ele está aí ecoando, né, em novas gerações, e a gente espera que vocês levem adiante, né, essa vertente, essa abordagem que também não estamos inaugurando, né? A gente tem ainda a história da ciência pouco consolidada no Brasil em termos de institucionalização, mas temos aí 30, 40, 50 anos de trabalhos com os quais a gente vem se alimentando, né? Além da produção internacional na área. E, especialmente, quero destacar as arguidoras mencionaram, né, o fôlego da Juliana em fazer um trabalho que, sem dúvida, poderia ser um doutorado, né, se quisesse, era fácil desdobrar para um doutorado, devido aos tantos eixos que o trabalho possui, que poderiam ser aprofundados, né, para valer um doutorado. Mas eu quero mostrar que o desafio que significa esse tipo de trabalho para pessoas como a Juliana, que estão fazendo o seu curso de ciências biológicas, estão se tornando profissionais numa dada área, e já nesse momento de graduação se lançam de forma tão corajosa e apaixonada para uma abertura que é realmente não apenas multidisciplinar, mas que vai buscar a interdisciplinaridade. A história da ciência por si só já é interdisciplinar, mas lançar-se a esse trabalho é uma grande aventura, é um grande desafio, e eu tenho que salientar a coragem de vocês em abraçar esse tipo de perspectiva. Por quê? Vocês passam 4 anos, né, estudando ciências biológicas, se especializando em teorias e metodologias específicas das ciências naturais, e ao virem para o nosso laboratório, vocês estão abrindo outro flanco, outros desafios, que significa, né, deixar de ser um cientista natural para ser um cientista das humanidades, né? História da ciência pertence mais às humanidades, embora a gente saiba e valorize
né, a formação na biologia para um historiador da biologia. É claro que, ao longo da formação de historiador da ciência, o que está em jogo é que você vai ter que dar conta de uma literatura, de um campo teórico, epistêmico, de um campo metodológico, que é bastante diferente daquele curso de graduação que você está fazendo. A gente sabe, inclusive, né, há autores que se referem às duas culturas, né, das humanidades, das ciências naturais e exatas, tamanhas diferenças teóricas, né, que dizem respeito a esses dois campos. E fazer história da ciência é pôr essas duas culturas em diálogo. E isso significa o quê? Muito esforço, né, muita leitura, muita autonomia, muita disciplina para dar conta de um desafio que está indo muito além, né, do curso de formação e que você tem que suprir e tem que suprir de forma autônoma, porque o teu curso de graduação, fora uma ou outra disciplina, né, ele está te formando para a biologia e não para a história da ciência. Então, é um desafio muito grande, eu fico muito feliz quando vejo vocês saírem com êxito, né, terminar uma dissertação de mestrado, é uma forma de... é um testemunho, né, desse êxito obtido. Então, você conseguiu chegar, Juliane, não foi pequeno, né, o desafio para você, assim como não é para ninguém que vem para esta área. E, além de todo o desafio da própria história da ciência, claro, ainda toda uma bagagem da educação em ciências, né, da pesquisa em educação científica. E aí, também por experiências, né, minhas em orientações anteriores, e dando conta, né, reconhecendo cada vez mais o desafio que se coloca para esses jovens biólogos que querem trabalhar com história da ciência no ensino, a gente acabou estabelecendo no laboratório que como a pesquisa ela de fato é quase que uma outra formação, né, que esses jovens têm que fazer no mestrado, que é só 2 anos, a gente acabou limitando mesmo que a abordagem didática não incluísse a pesquisa empírica em sala de aula, né? A aplicação, por exemplo, da sequência didática. Como a Juliana disse, claro, a gente pretendia inicialmente, pelo menos, passar a sequência didática por um processo de validação dentro do grupo de pesquisa ou junto a especialistas, né, ou pesquisadores, especialistas em educação científica, mas aí realmente foi uma das limitações aí que a gente pode atribuir à pandemia, e nós ficamos circunscritas só à apresentação que a Juliana está fazendo. É claro que a gente considerou uma validação bem interna, bem pessoal, por conta da Juliana estar, né, desempenhando esses papéis no Colégio Bandeirantes, como professora assistente, agora como professora de sala, eu nem lembro os nomes que o Bandeirantes dá, né, mas como professora responsável por uma turma. Então, essa experiência que, claro, a Juliana é jovem, é que ajudou também a que ela procurasse dar um pouco mais de concretude aí à sequência didática, né, que ela propõe. Mas, de fato, a perspectiva é um primeiro esforço, um primeiro olhar, a própria Ana Caldeira mencionou, né, uma tentativa de colocar na sequência didática um pouco desses tantos universos teóricos aí que ela visitou durante o trabalho e trazer o que é realmente relevante para uma sala de aula, especialmente do ensino fundamental, né, do Fundo 2. Então, também acho que a Juliana deu muito bem conta aí dos desafios que estão colocados nesse tipo de tarefa tão grandiosa. Sempre teremos, né, revisões a fazer, sempre teremos novos campos a abordar, e eu acho que a contribuição das duas professoras hoje foi muito importante nesse sentido, para a Juliana pensar aí
em novas publicações, né? Como a Juliana mencionou, houve essa oportunidade de publicar uma parte da pesquisa já num e-book produzido lá com o pessoal de História da Ciência em Portugal, né? E sem dúvida, Juliana, agora então se trata de a gente pegar, né, de você pensar em outros momentos e, inclusive, iluminada aí pelas sugestões, né, que foram dadas hoje, de você publicar outras partes e desdobramentos mesmo do seu trabalho, porque ele está muito, muito bacana. Além disso, do ponto de vista pessoal, acho que eu nunca tive uma orientanda tão doce, tão meiga como a Juliana. Ela é muito querida, sempre foi muito gentil, muito querida mesmo, muito amável, não só comigo, mas com todos os colegas do grupo. A Juliana é aquele elemento catalisador, né, e que dissemina essa cordialidade dela, contamina o grupo mesmo em todos os momentos. Mesmo agora, claro, a gente tem se reunido virtualmente apenas, mas, e a Juliana menos, justamente por estar trabalhando e estar na fase final da dissertação, então ela participou menos dos seminários virtuais, né, da pandemia, mas ela teve uma longa participação nos seminários presenciais lá no IB, e essa generosidade, essa luz, né, essa simpatia da Juliana sempre contaminou o grupo. Foi muito querida por todos e por mim foi uma satisfação imensa, Juliana, trabalhar com você. Também ver em você a tua autonomia, né, intelectual, tua autonomia e capacidade de organização da pesquisa. A Juliana é uma daquelas orientandas que a gente dá, sim, né? Enfim, o nosso papel é esse, o de sugerir caminhos, sugerir modos de trabalho, sugerir temas, mas que ela pegava isso rapidamente e levava embora e transformava e construía, né, de uma forma muito autônoma, como a gente vê, como uma característica que a gente vê como sendo uma das mais importantes para se tornar um pesquisador. A curiosidade que é intrínseca, né, que é própria, e a capacidade de se lançar de forma autônoma nessa pesquisa. Então, foi muito boa essa troca, foi muito rico para mim, como orientadora, ver como, né, semear num terreno tão fértil. É assim que eu vejo você, Juliana, foi uma satisfação imensa ter você por perto aí nesse período, e eu só posso desejar para você uma linda, excelente carreira como professora e como pesquisadora, que é isso que você está mostrando aqui para a gente agora, tá? Então, não sei se você quer falar alguma coisa, Juliana. Para as pessoas, eu vou ter que pedir licença, né? Daqui a pouco a gente vai se retirar para fazer a arguição, mas antes disso, se você quiser aproveitar que está todo mundo aqui, Juliana, e fazer uma fala, fique à vontade. Obrigada, professora. Eu fiquei até emocionada aqui com suas palavras. Você sempre foi para mim uma grande inspiração. Você me ajudou, acho que das maneiras mais assertivas possíveis. Você conseguiu, sempre que eu precisava de alguma ajuda, você estava lá com a ajuda certa para me dar. Eu acho nem dava as coisas mastigadas demais, nem era ausente demais. Acho que foi tudo perfeito. Eu aprendi muito com você, eu me inspiro muito em você. E para mim esse mestrado é uma alegria imensa poder estar aqui hoje com todo mundo, poder finalizar esse processo que foi tão intenso para mim. Eu aprendi tanto, eu me dediquei tanto, eu me transformei tanto. E eu vou levar tudo isso comigo para a minha vida, para a minha carreira, para tudo. E eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Bom, muito bem, obrigada, Juliana. Eu vou, então, eu vou fazer o seguinte, Maria Isabel e Ana Caldeira, eu vou estar mandando para vocês no e-mail um link
para a gente se encontrar fora daqui, assim eu não preciso fechar a chamada, inclusive a Juliana pode conversar e pode aproveitar, é como se vocês estivessem saindo, né, para o corredor, podem conversar, ficar à vontade, e aí nós voltaremos para cá para dar o resultado final, tá bom? Então, Maria Isabel e Ana, 2 minutinhos só para eu criar um novo link, eu já mando para vocês no e-mail. Então, estamos de volta agora à fase final da arguição da Juliana, a banca já se reuniu e deliberou pela aprovação unânime da Juliana no seu mestrado e emitiu o seguinte parecer. A banca considerou o trabalho como tendo aspectos teóricos e metodológicos cumpridos e pertinentes a uma dissertação de mestrado e destacou a articulação entre a pesquisa em História da Ciência e sua utilização na educação científica. Então, parabéns, Juliana. Aprovada. Ai, que bom, obrigada, gente. Outra. Muito obrigada mesmo. Parabéns, Juliana, sucesso. Parabéns. Continue sua vida de pesquisadora, que começou bem. Ai, que bom. Parabéns, obrigada, Juliana. Mantenha o seu entusiasmo e esse brilho nos olhos. Obrigada, Maria Isabel. Parabéns, Ju. Obrigada, pai. Ju, parabéns, viu, Você querida? merece. Obrigada, Lúcia. Obrigada a todo mundo que pôde participar desse momento. Obrigada, principalmente, professora, por ter me orientado, por ter me ensinado tanto ao longo desse percurso. É uma honra estar aqui nesse momento. Obrigada mesmo, gente. Eu agradeço também a presença de todos os amigos e familiares da Juliana. É bom ver que ela tem esse respaldo de todos vocês. E o ambiente virtual está possibilitando, né, essa presença mais maciça nas defesas. Então, bom dia a todos. Eu vou interromper a gravação. Bom dia. Tchau, tchau.